Clientes, amigos que estão aí diretamente da live, né? Meu nome é Yuri, né? Talvez você já me conheça e tudo mais. Estou aqui do lado da doutora Flávia, tá? Hoje vamos conversar um pouquinho, né? Apresentar, discutir, enfim, com vocês, falar um pouco sobre a aposentadoria potencializada, né? E vamos explicar o que seria essa aposentadoria potencializada, né? Você sabia que, na verdade, o INSS ele é treinado para negar o pedido da aposentadoria, tá? A gente vem aqui mostrar para vocês como é fácil dar entrada, fazer esse requerimento, só que tem alguns pontos específicos ali que realmente a gente precisa prestar atenção, e tem detalhes realmente que são importantes para a gente fazer esse requerimento. Então, hoje aqui, essa noite, né, a gente está iniciando aqui mais uma live junto com a doutora Flávia. Ela vai explicar um pouquinho, a gente vai bater um papo. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, né, aqui no grupo, né, da aposentadoria potencializada, que a gente vai tentar tirar essas dúvidas, tá bom? Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, gente. Sou a doutora Flávia, sou advogada especialista em direito previdenciário aqui do Monteiros Advogados. E a nossa ideia hoje é ensinar vocês, né, mostrar para vocês que é fácil fazer o requerimento de aposentadoria junto ao INSS. A ideia é dar esse passo a passo para vocês e dar o pulo do gato, né? Dar o macete ali para você fazer um bom processo administrativo junto ao INSS, tá? Como o Yuri falou, o INSS ele é programado para negar o benefício, tá, gente? Então, assim, não se desespere se o seu benefício for negado. Ainda que a gente faça um bom processo, é possível que isso aconteça, até porque esse é o intuito do INSS. Mas é importante que a gente faça um bom processo administrativo, até para a gente poder discutir essa negativa e ter aí a concessão do benefício, tá? Então, a ideia aqui hoje é te dar um passo a passo. A gente colocou aqui algumas coisas para tentar ser o mais simples e breve possível, mas enfatizar o que realmente importa, né? Aquilo que vai ser realmente o pulo do gato para você conseguir o seu benefício, tá bom? Então, a gente elencou aqui algumas coisinhas que é importante. Só um minuto, não esqueçam, né, de pegar o link, compartilhar. Isso, mande para os seus amigos, mande para o pessoal que está precisando, né? Qualquer dúvida com relação à aposentadoria, mandem, que a gente vai estar tirando suas dúvidas aqui hoje, tá bom? Beleza, então, para a gente não demorar muito e focar naquilo que realmente importa, tá? Vamos falar do passo a passo. Primeira coisa, gente, você precisa fazer o seu acesso junto ao Gov, a plataforma do gov.com.br, tá? Então, pode ser tanto pelo site quanto baixar o aplicativo, tá? E aí você vai criar uma senha de acesso lá e pode ser pelo aplicativo, né, ou pode ser pelo site. Essa senha do Gov vai ser a mesma do portal do meu INSS, tanto o site quanto o aplicativo no seu celular também, tá? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é criar o seu acesso, se você ainda não tem, tá bom? Segunda coisa muito importante, que parece ser simples, mas muita gente negligencia, né? Não dá o devido crédito, que é a organização dos seus documentos, tá? Então, é preciso sim, isso faz toda a diferença, porque imagina só, o INSS já não está muito a fim de te dar o benefício. Se tu não apresentar o documento corretamente, de forma legível, organizada, aí ele vai se basear nisso para negar o teu benefício, tá bom? Então, organizem seus documentos, comecem pelos documentos de identificação, documento de identidade, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, tá? Básico. Segundo, os teus documentos de provas, né, do período que você trabalhou. Então, assim, isso vai depender, cada caso aqui, gente, é importante também a gente, né, enfatizar que cada caso é um caso, tá? A gente não vai entrar aqui na questão, digamos assim, de cada tipo de aposentadoria especificamente. A gente pode deixar isso para as outras lives, falar cada dia, né, sobre um tipo de aposentadoria específico. Hoje aqui a gente vai falar sobre o requerimento mesmo, tá? Então, depois dos seus documentos, né, de prova,
Geralmente é a carteira de trabalho, então organize as suas carteiras de trabalho, tirem foto, né, ou digitalizem elas de forma bem legível, de forma cronológica, né, de capa a capa, na ordem certinha, tá bom? E aí, dependendo de cada caso, de cada pessoa, né, do seu trabalho, se você é rural, seus documentos rurais, se você é professor, seus documentos que comprovem sua atividade como professor, se você trabalhou como período especial, as provas disso, tá bom? E organiza dessa forma, de forma cronológica, tá? Então, essa é a segunda dica que a gente tem aí para lhe dar. E a terceira e última que eu digo assim é a questão de você saber qual é o seu tipo de aposentadoria, tá? Como eu falei, eu não vou adentrar aqui nos requisitos para cada aposentadoria, mas se você é professor, se você é rural, se você é urbano, né? Se é aposentadoria por idade, se é aposentadoria por tempo de contribuição, se é aposentadoria especial, é importante que você saiba para selecionar lá, quando você for em novo requerimento de aposentadoria, você vai precisar escolher corretamente o seu tipo de aposentadoria, tá certo? Num quarto caso, né, o que eu acho muito importante também, que você vai precisar se atentar aí, é a questão de elencar esses períodos devidamente lá na hora do protocolo, tá? Ele vai te fazer perguntas, justamente se você tem período rural para averbar, se você tem período especial, e corrigir, né, alguns pontos que podem estar errados lá nas informações do INSS. Então, é importante que você analise direitinho os períodos que estão constando lá dos seus vínculos, compare, né, com a sua carteira de trabalho, de repente, para ver se está certo, porque se tiver alguma averbação, alguma correção sobre isso, é esse momento que tem que fazer, tá bom? E quais são de tudo isso, né, o que vai ser determinante aí para o INSS, de repente, negar o teu benefício, tá? Gente, para esclarecer, tá? Ainda que esteja tudo certo, é bem possível que o INSS negue o teu benefício, e isso não tem a ver se você tem direito ou não, é porque realmente o intuito, o objetivo do INSS é negar, tá? Então, às vezes, você entra lá no meu INSS, faz a sua simulação de tempo de contribuição, e aí vai aparecer verdinho, né? Qual tipo de aposentadoria você preenche, vai dizer que está tudo certo, tudo ok, mas quando tu faz o teu requerimento, ele vai lá e nega, diz que você não preenche os requisitos. É importante que a gente faça todo o processo direitinho para garantir que não é porque você não tem direito que ele está negando, tá bom? Então, o que ele pode levar aí em consideração para negar, né, o teu benefício? Tem alguns casos que a gente, no nosso dia a dia, a gente lida muito, e é isso que você tem que prestar atenção. O que o INSS não leva em consideração, tá, gente? E aí isso você vai analisar lá no teu CNIS, no teu extrato previdenciário, que também tem disponível lá no portal do meu INSS, tá? São recolhimentos fora, posterior, né, recolhido fora do tempo devido, tá? Recolhimentos em atraso, que a gente chama. Às vezes a empresa, né, não repassa devidamente, ou então, se você é contribuinte individual, às vezes você demora, né, passa a gente tem até o 15º dia útil do mês seguinte para fazer o recolhimento daquela competência. Então, se você atrasa, o INSS provavelmente ele não vai levar em consideração esses recolhimentos em atraso, tá? Períodos também que às vezes até está lá no CNIS a data de entrada, mas está sem a data de saída, ou por algum erro do próprio INSS, ou porque a empresa não passou a informação corretamente, ou por, de repente, tu ter uma situação de reclamação trabalhista e ter o reconhecimento do vínculo posteriormente, enfim, essas falhas, esses períodos, o INSS também não leva em consideração, tá? Contribuições que são feitas abaixo do mínimo legal, né? Abaixo do salário mínimo, ainda que seja centavos, se tiver, o INSS não vai levar em consideração.
O que o INSS também não leva em consideração, períodos que deveria levar. Períodos de recebimento de auxílio-doença também é um exemplo, tá? Que ele não considera como tempo de serviço, mas a gente tem decisões aí que o certo seria levar. O que mais, Yuri? Deixa eu ver. Aí também tem os períodos de segurado especial, quem recebe, né, geralmente os pescadores que fazem aí, tem a concessão do seguro defeso, até vem lá no INSS dizendo período de segurado especial, mas o INSS no final, para aposentadoria, ele não leva em consideração. E períodos com indicadores de pendência ou de exposição a agentes nocivos, né, que também tem, para quem trabalha com certas especialidades expostos a agentes nocivos, insalubridade, tem uma forma de contagem, você tem direito a uma contagem diferente, né? Tem uma fórmula matemática para dar uma esticada no teu tempo de contribuição, mas sabendo disso o INSS vai lá e nega também a concessão desse período, o reconhecimento desse período, tá? Então esses são alguns exemplos do que você tem que ficar atento na hora do teu requerimento, porque é o que o INSS vai tentar usar aí para não te dar direito ao benefício. Sim. Tá bem? Surgiu umas dúvidas aqui, doutora Paula. Por exemplo, eu dei entrada no requerimento, juntei toda a minha documentação, mas apareceu lá no INSS uma exigência. Eu não sei o que significa isso. O que eu faço para resolver? A exigência ela tem até uma peculiaridade. É um prazo que o INSS abre para te oportunizar, né, ou apresentar um documento a mais ou esclarecer alguma coisa, tá? Geralmente é nessa exigência que ele vai te indicar, olha, tá faltando comprovação de um período especial, tá faltando esse período aqui, não está constando no CNIS, então, por favor, apresente a sua carteira de trabalho ou apresente aquele extrato analítico do FGTS, o RAS, que são documentos que podem comprovar algum período que não esteja claro para o INSS data de início e data fim. O que o INSS precisa, que ele vai querer para averbar o teu período de trabalho, documentos que comprovem data de início e data fim. Então, se tiver algum vínculo que para eles lá não esteja completo, não esteja com essas informações, eles provavelmente vão abrir exigência, que é abrir um prazo para você, que geralmente é de 30 dias, para você apresentar essa documentação e explicar o que aconteceu ali naquele período, tá? Certo, entendi. Outro ponto, outra dúvida aqui. Rapidinho, só voltando sobre a exigência, também o que vai acontecer? Você pode responder tudo certinho essa exigência, tá? Mas o INSS não se convenceu ou dizer que a documentação que você apresentou não cumpriu com o que foi determinado, e aí vai negar o teu benefício lá no final, dizendo que você não cumpriu a exigência, tá? Então, é bem importante o cumprimento da exigência, porque no final, ainda que seja indeferido, mas aí você consegue discutir e recorrer dessa decisão. Certo, perfeito. Outra situação, né? No caso, cumpri a exigência ali, tudo certinho, mas eu fui indeferido. Eu não sei mais o que fazer. Tentei minha aposentadoria, foi indeferido. O que eu faço para poder realmente conseguir minha aposentadoria? Não está tudo perdido, tá? O indeferimento do INSS, inclusive, ele é bem provável que venha. Mas a gente tem que garantir que o teu processo, ele foi um processo feito corretamente. Um processo que a gente fala, né, bem instruído, para a gente poder discutir essa negativa. Então, assim, se o teu benefício foi indeferido, não te desespera. Não, isso, inclusive, é bem provável que aconteça, infelizmente, né? No nosso país é assim que funciona. Mas a gente precisa garantir, verificar esse processo administrativo para ver se ele foi feito corretamente, para que a gente possa discutir. É possível, sim, reverter essa decisão, tá? E todo esse tempo de demora, até de discussão, para tentar reverter essa negativa aí, ela vai ser contabilizada no final, tá bom? Então, vocês só precisam realmente se preocupar em fazer um bom processo administrativo, prestar atenção nessas dicas aí que a gente deu para vocês, para garantir
que esse tempo de análise desse requerimento ele não vai ser em vão, que ele vai ser contabilizado e vai virar aí rentabilidade para vocês. Certo. Se eu tiver alguma dúvida, posso entrar em contato, né? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver um caso específico, se você já tentou, de repente, dar entrada na sua aposentadoria ou tem alguma coisa aí que está embarreirando, tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá no grupo pra gente, tá? Que a gente vai te atender, a gente vai te ajudar sem problema nenhum. Perfeito, perfeito. Essa live, na verdade, vai acontecer toda terça-feira, tá? Sempre às 7 horas. Sempre vai ter um ponto ali que a gente vai debater, vai conversar e tudo mais. Então não se esqueçam sempre de compartilhar o link, mandem mensagem no grupo se tiverem dúvida, compartilhem, tá? Algum ponto a levar em consideração que a gente pode... A ideia é que nas outras terças-feiras a gente aprofunde um pouquinho mais sobre cada tipo de aposentadoria. Tem muito assunto para a gente discutir, tem muita coisa aí para ser falada ainda que num dia só não é possível. Então, toda semana a gente vai estar aqui, toda terça-feira, 7 horas, tentar falar de um assunto específico. Tem vários tipos de aposentadoria, né? Então isso gera uma dúvida, as pessoas ficam realmente confusas, mas toda terça-feira a gente vai tentar aprofundar sobre um tema específico. Podemos também, né, dependendo, juntar as dúvidas e tudo mais para responder nesse dia também. Então, mandem sugestões, inclusive, também no grupo que a gente está sempre à disposição para tentar... Compartilhem com os amigos de vocês, compartilhem com a lista de contatos, né, de vocês no WhatsApp aí. Vamos tentar montar aqui uma rede de apoio no sentido de se aposentar, tá bom? E se tiver uma dúvida específica, se você quiser um atendimento direto aí com a gente também, fala lá no grupo, dá um oi que a gente te ajuda. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite.